Boa tarde. Vamos começar mais uma live do Moza com a escritora moçambicana Sônia Sutuane. Né? A gente está passando por uma oscilação de internet. Vamos ver se agora dá certo. Vou chamar a Sônia. Vamos ver se está certo agora. Que os deuses permitam, né, que essa comunicação se estabeleça. Sábio, você falou com a nossa Oh, deusa, sim. você pediu Acabei autorização. de pedir. Tá aqui. Acabei de pedir que os deuses permitam essa comunicação. Mas sabe que eu, Bom, eu ouço você. Também vejo, uhum, é verdade, com alguma oscilação, mas eu estou a ouvir. Agora, eu não sei se é daqui ou se é daí. Eu ainda não percebi bem. eu acho que é daqui. Todo mundo está ouvindo Sim. agora, né? De vez em quando gira. Bom, então vou apresentar de novo a Sônia. Sônia Sutuane é escritora moçambicana contemporânea, né? Tem 4 livros de poesias publicados, 2 livros infantis, né? É artista plástica, fotógrafa, né? Curadora, já comandou a Moçambique Fashion Week, né? É uma artista já bem reconhecida no país, isso é muito importante, né? Um artista do porte da Sônia Sutuane ser reconhecida no país dela, é muito caro, né? Recentemente, a Feira do Livro de Maputo reconheceu o valor da escritora Paulina Chiziane, mas Sônia é uma pessoa que já tem visibilidade nacional e internacional. No nosso país, aqui no Brasil, ela é imensamente estudada nos programas de pós-graduação, na graduação. Né? Eu posso também responder por mim, enquanto professor da Universidade Federal da Paraíba. Sônia Situane sempre está nas minhas disciplinas de literaturas africanas, já participa de algumas classes minha, né? Já fechou, tive o privilégio de tê-la encerrando a minha disciplina, né? Foi um momento muito emocionante, fazia tempo que a gente não se via, né? E eu tive o privilégio de apresentar a Sônia para os meus alunos, eles conversarem, tirarem dúvidas, falarem sobre poesia, falarem sobre arte, falarem sobre vida, né? Que é isso que a literatura da Sônia Sutuane faz. A literatura da Sônia Sutuane fala sobre vida, sobre viver, sobre sentimento, sobre amor, sobre respeito ao outro, né? E isso é uma dádiva, né? Quando a gente percebe esse amadurecimento espiritual por meio da palavra poética, né? Então, Sônia é essa figura que vocês. Essa, é como a água, né? Ela é como a lua. Ela brilha e sabe por que brilha e sabe onde o seu brilho vai tocar. Bom, então nossa live é intitulada Mulher e Poesia. A gente vai fazer um percurso, né, pela poesia de Sônia. A poesia de Sônia é uma poesia de mulher, né? O feminino perpassa toda a sua obra, né? É por meio das sensibilidades, das sinestesias, das metáforas, do neorromantismo, do simbolismo, da espiritualidade. Né? Então, é um percurso, né, circulatório muito grande por meio da palavra poética, e a gente consegue perceber perfeitamente o projeto da Sônia Sutuano, Palavras que Andam, quando a gente lê toda a obra. Né? Eu tive o privilégio de conhecer Sônia quando ela só tinha ainda 3 livros publicados. Ela estava aqui no Brasil, no evento de 2011, e eu li os 3 primeiros livros dela e comecei a perceber esse processo de amadurecimento, né? Dessa voz que nasce, cresce e agora está adulta. Sônia é uma poeta adulta, crescida. Né? Quando é que um poeta se torna crescido para nós que fazemos parte da academia? Quando eles nos questionam, quando eles fazem a gente pensar sobre forma, sobre teologia, quando eles fazem a gente pensar sobre poesia, né? Quando eles fazem a gente rever conceitos que estão aprisionados por um cânone que dita formas. Né? Então, quando a literatura contemporânea, né, principalmente a literatura de autoria feminina, ela contribui para essa evolução, a gente percebe que essa escritura é uma escritura grande, é uma escritura que forma outras escritoras. Né? Então, Sônia, hoje, é uma escritora que já tem quase 20 anos de carreira, então influenciou a escrita de muitas outras escritoras, né? Com certeza em Maputo e em outros países também. Né? A gente percebe, quando ela passa aqui pelo Brasil, as jovens escritoras que se identificam com ela,
né, que trocam experiência, né, não só na poesia, mas nas vestimentas, na plasticidade, no modo sensível de olhar o mundo. Então, eu vou pedir para a Sônia ler novamente, não é? O poema do livro Sonhos, que é Menina, ainda tornei-me mulher, que está na página 15 do livro Sonhos, para quem tem. Né? Tem muita gente aqui que é meu aluno e está acompanhando a live, com certeza já tem esse material. Sávio, antes de eu ler, você consegue me ver e ouvir, não consegue? Consigo. Ok, pronto. Então o poema diz assim: Menina ainda tornei mulher, enfrentei o mundo e a mim mesma. Esperei paciente por este caminho, sem nunca pôr em causa os atalhos a percorrer. Caminhei umas vezes depressa demais, outras muito devagar. E nunca consegui encontrar o passo certo. Responsabilidades e mais responsabilidades vieram e fui-me esquecendo de encontrar o caminho e os passos certos nesta vida. Esqueci de encontrar os meus próprios passos. Fui tentando mostrar aos outros e ao mundo os passos mais certos, talvez, a percorrerem. Mas lembrei-me tão de repente de mim que fiquei sozinha parado. E nem tinha tentado caminhar. Será que ainda consigo encontrar o caminho? Ou será que me perdi neste meu próprio caminhar, tantas vezes tropeçando e caído? Esse poema é um poema muito forte, né? E é um poema que está no primeiro livro da Sônia. Quando eu li ele, a primeira percepção que eu tive, eu li esses 3 livros voltando de Brasília para o Recife, li no avião. Então, quando eu desci em Recife, eu já estava com uma visão. Uma voz de mulher que materializa, né, o seu sonho na poesia. Uma menina que se torna mulher. Então, quando eu lembrei automaticamente desse livro lá intitulado Ninguém Nasce Mulher, Torna-se Mulher, que está no livro O Segundo Sexo. Né? Vi, né, o quanto havia, né, de maturidade poética nesse poema. Quando eu li o prefácio de Eduardo White, né, que prefacia esse primeiro livro de Sonho, né, que é uma característica, né, daquelas escritoras que entram, né, que tem sua obra publicada pela Associação de Escritores Moçambicanos, elas têm um apadrinhamento poético, e a Sônia foi apadrinhada pelo Eduardo White, né, ele prefaciou o livro. Isso me deu muitas pistas em relação à forma de Sônia escrever, principalmente no que diz respeito ao tom romântico, ao tom poético, ao tom subjetivo, do qual ela não abre mão, nem na sua poesia, nem nas suas fotografias, nem nas suas exposições plásticas. As palavras estão lá. Em tudo que Sônia faz, a palavra está presente. Né? A palavra é um elemento sagrado, ou, eu posso até dizer melhor, é um elemento que sacraliza, né, o movimento das sensibilidades que ela externaliza por meio das suas manifestações artísticas. Vejo também aqui uma mulher que cresce, mas uma mulher que cresce escrevendo sobre si, uma mulher que cresce pela dor, não é? Nesse poema, uma mulher que começa a entender o seu corpo, né? Porque os 3 primeiros livros de Sônia Sukuani são um tratado sobre o corpo feminino. Né? Eu fiz agora recentemente uma pesquisa de pós-doutorado e esses 3 primeiros livros da Sônia de Sukuani estão organizados em uma antologia que a gente vai publicar brevemente. A gente só vai acertar com a editora e Sônia ainda vai fazer a revisão do texto, né, o que ela autoriza e o que ela não autoriza, né, porque os direitos autorais são todos dela, mas esse material ele precisa ser lido, ele precisa circular, principalmente aqui no Brasil, porque Sônia vem sendo muito estudada, né, no nosso país, né, como um elemento de uma poesia que instiga, né, e instiga a forma com a qual a gente tem que ver o mundo hoje na contemporaneidade. Sônia antecipa na
Quem imaginava estar isolado? Quem imaginava exercitando hoje? Ninguém imaginava sentir tanta falta do abraço, do toque, né, dos sentidos. Né? Isso já estava tudo anunciado na poesia da Sônia Sutuana. Já estava tudo aberto lá, tudo escancarado. Né? Porque foi a dor, né? A dor de existir, né? A dor de existir que faz Sônia se sentir insatisfeita com o próprio corpo e transbordar o seu sentimento para a poesia. Né? Essa sensação que tem. São sonhos, são concretizações de sonhos, é um livro de sonhos, na verdade. Quando a gente vai lendo jogados, como que instantes, né? Sônia pega essa retórica do instante, esses instantes vão aparecendo pelo flash, não é? Do existir poético, não é como se a mente sofresse o choque da luz e vem o poema e apaga a luz e as páginas vão virando, não é? É como se fosse um corpo, né? O livro Sonhos é como se fosse, eu tenho essa sensação que é um corpo que está se revirando sobre algo, está deitado sobre algo. É um corpo que está deitado sobre a dor, é um corpo que está deitado sobre a memória, é um corpo que está deitado sobre si mesma, né? É um corpo que está lutando com o seu próprio espírito. Né? Então, quando ela diz aqui, ou será que me perdi neste meu próprio caminhar, tantas vezes tropeçado, caído? Né? Então, é esse tropeçar, é esse cair, é esse caminhar, né, que faz, que dá a movimentação rítmica ao poema de Sônia Sutuano. Então, essas primeiras pistas, né, do projeto literário dela estão lá em Sonho. Então, não se pode, né, fazer uma leitura plena da Roda das Encarnações, porque na Roda da Encarnação só sabe entrar nas portas quando a gente tem algumas chaves que ela vai deixando no seu caminhar, né? Nesse caminhar torto, nesse caminhar tropeçado, nesse caminhar caído, nessa voz que vai se reerguendo. Né? Quando eu vi Sônia a primeira vez, ela estava vestida, né? Toda com o vestido do Walking Words, né? Vestida de poesia. Né? Eu fiquei impactado com aquilo porque eu sou uma pessoa muito observadora. Né? Quem me conhece, quem é mais próximo de mim, sabe que eu sou muito observadora. E ninguém percebia, eu disse, meu Deus, será que ninguém está percebendo essa mulher, que ela está vestida de poesia, né? Que cada retalho desse, a poesia é um retalho que se agrega ao corpo e ela vai andando, né? E as pessoas não percebem. Quando ela fez a apresentação dela, né? Foi uma mesa célebre, né? Estava ela, a Vera Duarte e a Odete Semedo, grande Odete Semedo. Né? Então, três poetas muito grandes, e estava também uma mulher que eu admiro demais. Né? Eu acho que Sônia autoriza, eu acho que ela corrobora, eu acho que essa live tem que ser dedicada a Laura Padilha, né? Essa grande mulher que dedicou Sim. anos da sua vida ao estudar literaturas africanas. E eu lembro bem quando Sônia terminou a apresentação dela, Sônia tem esse hábito, olhou para Laura, gostasse, aí Laura, essa pergunta que se faça. Né? A poesia vestida aqui na minha frente, você pergunta se eu gostei disso. Então, Sônia é isso, né? Sônia, ela garante aquilo que Platão diz lá em Fedro, e Ion, né? No livro Ion, e ele continua em Fedro. Né? O poeta é um ser habitado pelo divino. Né? Sônia é um ser habitado pelo divino, porque ela consegue dar forma, né, ao poema, e depois que ela está pronto, a gente fica lá perdido, né, nas várias chaves que tem lá para interpretar, nas várias entradas. Tem outro poema que está na página 17, Dói Demais Não Será Outra. Diz assim: Ainda. dói demais não ser a outra, não ser a escolhida, a parte contrária que te completa. Dói. Não passo de uma metade imaginária, não passo do que tu pretendes como fantasia, daquela que te fez sonhar por momentos, que te fez sentir jovem, e quando o sonho acaba, perde-se completamente do teu pensamento. E a outra toma conta do teu aconchego,
do teu cheiro. Agarra-se ao que pensas. Funde-se em ti como teu um espelho e contigo fica eternamente. É interessante como Sônia faz da dor, nesse poema, né, a circularidade. Né? Então, se a gente pega primeiro o verbo lá, dói, e o advérbio no final, dói eternamente. Veja como ela faz a dor circular no poema. Não é? E isso é um exercício que ela repete em todos os poemas desse livro. Em todos os poemas. Né? O início e o fim, ela vai rodando. Né? Como se, para se sonhar, tem que dormir. Né? Então, isso está lá no livro, está lá nos Sonhos. O título do poema, o título do poema é Sonhos. Então, para você sonhar, você tem que dormir. O poema, ele tem que ficar em cima de um texto. Esse texto é como se fosse um lençol que vai sendo envolvendo esse corpo no poema, no corpo poético do poema. Então, ela vai circulando. Então, agora, essa volta que o lençol dá, né? Dói demais não ser a outra. E aí vem a resistência. Né? O discurso da transgressão. Dói demais não ser a outra. Né? Nesse poema, Sônia não fala de poligamia, Sônia não fala de monogamia, Sônia não fala de contrato matrimonial. Sônia fala de cumplicidade amorosa. Né? Essa cumplicidade. Dói não ser aquela que está em ti. Né? Dói não ser a outra. E essa outra pode ser muitas coisas. Pode ser a outra parte, a outra mulher, o outro afeto. Então, o outro, ela joga para o outro a dor que está no eu. Né? Esse é um processo de externalização sentimental muito frequente na poesia da Sônia Ciccone nos 4 livros. Né? Então, é por isso que lá no Facebook ela faz aquilo que eu chamo, eu posso até dizer aqui, porque a live é minha, né? Eu posso dizer, ela faz fotogravivência. O que é fotogravivência? Ela mostra vivências poéticas na fotografia. As fotografias que Sônia retira são fotografias que se movimentam poeticamente. A fotogravivência é um modo de fazer a fotografia andar. Então, quando ela coloca lá uma foto, um poema, né, ela mostra que o poema está implícito na foto e a foto está implícita no poema. Não se dissocia uma da outra. Então, isso é fazer a palavra andar em manifestações artísticas diferentes. Né? Do mesmo modo, ela faz com as artes plásticas. Né? Eu estou louco para... Eu posso até dizer aqui, né, posso dizer, Sônia, que com que vai ser o elemento que você vai trabalhar? Sônia vai ter a próxima... Sônia será com capulanas. Tá bem. Então, ela com certeza um movimento de tradições. Gente, eu estou louco para ver essa exposição, porque na época que Sônia fez a exposição de Pancho Guedes, e eu estava lá no Rio de Janeiro, estávamos eu, estava uma turma da pesada, estava eu, estava Carmen, eu ia dar uma palestra sobre o corpo, né? Aí Sônia pegou, mandou para mim as fotos. Olha, tá aqui a exposição. Ela soltou no Facebook. Eu fiz, como é que essa mulher faz isso comigo? Eu vou dar uma palestra amanhã. Tá todo mundo me esperando para dar essa palestra sobre ela. Mas eu vou falar dessa exposição. Vou surpreender a plateia e vou apresentar outra coisa. Eu lembro da cara de Vanessa. A Vanessa ficou assim. Ué, ele não ia falar sobre isso. A cara de Vanessa lá. A Vanessa está aí. A Vanessa está aqui. Ela está por aí. Ela olhou assim para minha cara. Não era isso? Eu não sei como é que você conseguiu fazer isso. Porque já está tão inerente, né? Quando a gente estuda o eu poético, né? A gente estuda a poesia, a gente vê a poesia em todo lugar. Em todo lugar. Né? Então, quando eu vi lá, né, as 7 vidas, o Guardião, o Expresso Oriente, né? eu fui começando a ver os poemas dentro do texto, né? E as circularidades, as brechas, né? Então, o trabalho plástico, né, como se a palavra ela se descolasse do texto e fosse sendo colada. Né? É um processo fantástico isso que a Sônia faz. Então, isso em Moçambique só ela faz.
Quem fizer depois dela está copiando ela. Não existe um artista em Moçambique que trabalhe com a plasticidade da palavra como Sônia trabalha. No poema, na fotografia e nas artes plásticas. Não existe. Isso é uma característica dela. Né? Por isso que a gente pode dizer que Sônia é uma precursora, porque as que surgem depois, né? As que fazem com a música, as que fazem com a militância, né? As que utilizam o corpo como objeto de performance, fazem, porque viram Sônia fazer, mostrar que o corpo, né, é um espaço político, viram Sônia mostrar que o corpo é um espaço de denúncia. Né? Eu lembro na época que a Vanessa chamou um dossiê da Molemba, era sobre corpo, eu fui mostrando esse corpo, né, como esse corpo vai. Só que quando eu mostrei tudo, eu tinha muito mais coisas para mostrar, não cabe num artigo só. Né? Isso é um estudo de anos e anos e anos. Né? Acho que a gente morre e não termina de analisar a Sônia. Né? A Sônia às vezes me diz assim, olha, sabe, quando eu morrer, nunca mais você vai me esquecer. Eu digo, impossível, você está na minha mente. Né? Eu fico aqui parado pensando, leio, né? Tá vendo aqui, estou rodeado de livros, aqui na minha frente tem um bocado de anotação, tem um caderno que eu fico escrevendo. Esse conceito mesmo de fotogravivência, né? Eu tenho uma orientanda de iniciação científica que está aí, a Juliane. A Juliane, você é encarregada de monitorar todas as postagens de Sônia Circular. Ela fez, tá certo, pessoal, ela só me mandou um bloco. Por quê? Porque tudo que Sônia faz tem poesia. Todas as aparições dela são poéticas. Todas. Me ouvem? Às vezes a internet, né? É como a Paulina diz, né? A tecnologia quer roubar a nossa voz, mas a gente não pode deixar, porque os ancestrais são mais fortes que a tecnologia. Eu gosto da Paulina, que a Paulina é brava. A Paulina faz, volte! Né? Então, é isso. Então, nós falamos só do primeiro livro, Sonhos. Eu tenho mais coisas para falar de sonhos, eu poderia fazer uma live só sobre sonhos. Né? Depois eu vou fazer com Sônia o que a gente chama no YouTube de saga. Saga de estudo. Aí eu vou analisar sonho, vou analisar um por um com a Sônia. Tá certo? Com a voz dela. Porque o poder está na voz dela. Ela que tem o poder da poesia. A gente é refém. O crítico literário é um eterno refém da arte. Tá? A gente não, a nossa arte é outra. A nossa arte é de tentar interpretar, mostrar possibilidades. Isso que eu faço aqui é mostrar possibilidades. Então eu vou para o livro que eu mais gosto. Então veja que depois de Sonhos, depois que Sônia entende o que é o corpo poético, articulado ao seu corpo, ela publica o segundo livro, que é o Imaginal Poetizado. Certo? Nesse livro aqui, a gente vai ver o exercício do erotismo. Né? Mas quando eu falo aqui de erotismo, eu não falo do erotismo pornográfico. Sônia não escreve pornografia. A manifestação de Sônia é a manifestação do Eros, não é? No seu sentido mais divino, libidinal, desejoso, provocativo. Né? Mostrar que esse corpo tem uma essência que provoca, que convida. O corpo é um espaço de convite para muitas coisas, para a degustação, para as sensações. Não é? É isso aí, mana. Mana, você é demais. Morrendo de saudade de Vanessa. A Eu musa, também. o poder. A musa, ficamos por aqui, encantados. Né? Encantado eu sou com você. Que bom que pessoas como vocês existem, né? Como Sônia, como Vanessa, como Carmen. Bom, então, o primeiro poema que eu quero que você leia, Imaginal Poetizado, está na página 13, que é o Nugget. Sabe, sabe, afinal você não vai ler nenhum poema, sou eu que vou ler. Tá bem, eu vou ler. Ah, você quer que eu leia? Não, Leia. não, Você tudo lendo, bem. você me dá Não, uma pista para os leitores. tá bem, eu vou ler. Nessa noite quente, suada de sabor à África, corri docemente. Encontrei em ti o gosto de amendoim, adocicado em açúcar, nugget. O sabor de criança inocente à porta da escola. Lembras-te? Deixavas-me brincar doce e a cada mordidela sentia os teus lábios de mansinho.
Como podia esquecer-me desse sabor atorrado, de cor de canela, cor desses teus lábios adocicados, onde hoje trinco e mordo, à procura desse néctar, com o mesmo gosto anoguete da nossa adolescência. Então veja que nesse livro, né, o Imaginal Poetizado, a voz ela já começa esse seu processo de maturação, né, a voz poética. E como todo processo de maturação, né, vem o tempero, a gastronomia poética que Sônia estabelece nesse livro de Imaginal Poetizado. E essa gastronomia poética ela vai também reproduzir e no Colo da Lua e em outras exposições que Sônia faz, principalmente nas exposições plásticas. Agora, interessante a escolha do amendoim. Né? Primeiro, porque o amendoim, aí eu mostro, Sônia, como Oxum sempre foi presente na sua vida. Né? Às vezes a energia está na gente, mas a gente não sabe que é habitado por essa energia. Né? Então, o amendoim é um elemento afrodisíaco, muito usado para os rituais de sensualidade, rituais de amor, rituais de aproximação, né? De aproximação de corpos. Então, quando você traz o amendoim para esse poema, você está convidando. Né? O amendoim é um imã do desejo. Né? Tanto é que em vários rituais nupciais, o amendoim está lá. Né? Ele aproxima corpos. Se você vai fazer uma confraternização entre amigos, principalmente aqui no Brasil, tem lá um recipiente com amendoim, porque o amendoim estabelece essa energia de aproximação, de degustação, não é? De convite ao apetite. Né? Porque o Nugget é esse poema que estabelece a metáfora do apetite, do gosto. Né? Então você traz aí o gosto da infância, o gosto da adolescência, o gosto da descoberta, o gosto do desejo. Né? Quando você diz lá, como o mesmo gosto no Guedes da nossa adolescência. E qual é o gosto da adolescência? Né? Na adolescência a gente não conhece riscos, a gente não conhece proibições, a gente não tem medo. Não é? Então, o sabor do amendoim é esse sabor que te rememora, não é? Esse saudosismo adolescente, não é? Dessa mulher que já tem corpo, já tem seios, já tem menstruação, já tem desejo. Não é? Aquela mulher que menina se tornou mulher e que agora, não é, se amadurece sob a força do sabor do amendoim. É como se quem lesse, né, mordesse o amendoim e sentisse o teu gosto. Mordesse o amendoim de várias formas, tirando a casca, comendo cozido, comendo torrado, né? Porque você vai convidando aqui o gosto de várias formas, até na temperatura, né? Porque o amendoim ele é quente. Você começa o poema Nossa Noite Quente, Suada de Sabor da África. Então, o amendoim, ele tempera todo o seu poema, porque o amendoim é quente, ele é suado porque ele tem oleosidade, ele tem um sabor africano porque ele tem um gosto nosso, né? Um gosto do território africano. Então você mistura como se você estivesse mexendo, temperando, né? O seu corpo, é essa sensação. E quando você vai fazendo as enumerações, né? O que são as enumerações? Eu vou explicar para vocês, são essas sequências que você faz. Adocicada em açúcar, o sabor de criança inocente, deixava-me esticar o teu doce, e você vai fazendo essa evolução poética. Né? Por quê? Porque é o gosto. Você vai mostrando, é um poema em que o mastigar o amendoim está presente. Né? Na repetição do T, do T, né? É como se a boca estivesse realmente mastigando e o poema estivesse sendo processado nesse exercício, né? De comer o amendoim. Não sei se alguém já falou sobre isso na sua poesia, mas a sua Não. poesia é cheia de sabores. Sua poesia é cheia de sabores. Ela é cheia de tempero, né? Porque é uma característica, não é, da autoria feminina, é uma característica da mulher, dá sabor ao que escreve, né? E o erotismo, né, quando ele é sensual, ele é divinizado, né, ele tem sabor, ele tem gosto. Né? A gente lembra, a gente tem nosso companheiro, né, nosso parceiro, né, nosso par de trocas de sensualidades, e a gente sente o gosto, a gente sente o cheiro, né? A gente conhece o suor. Então é isso, né? Então o Nugget é esse corpo que tem gosto, que tem cheiro, que você aqui associa ao amendoim.
né? Então, o imaginário poetizado ele é grande, né? Por isso, né? Porque é um livro de poesias que desperta os vários imaginários, principalmente os imaginários eróticos, né? Então, a sua poesia ela tem todo esse tratado de erotismo em suas maiores evoluções, né? Um erotismo que começa da menina à grande mulher. E na Roda das Encarnações está lá, a grande mulher, vem cheia de saudades, mas a gente vai ver lá na frente. Né? Que saudades são essas? São as saudades que estão nos sonhos, que estão no imaginário poetizado, daquela mulher que senta no colo da lua. Né? Então, quando você diz isso é um poema curto, mas de uma dimensão de síntese de muita coisa que já foi escrita. Então, só pode ter essa percepção depois que a gente lê todos esses textos. Tá? Tem o poema, tem um aqui que o Africana todo mundo fala. Então, eu vou pular o Africana, que é um poema que todo mundo analisa. Né? Eu estou fazendo uma análise inédita do Africana. Ele é um dos fundamentos teóricos do que eu estou chamando de feminismo afro-moçambicano. Né? Rodas das Encarnações é maravilhoso. Todos são. Né? Todos são. Sônia é uma mulher que ela vive no âmbito da imortalidade poética. Né? Ela já é imortal. Ela seria uma mulher muito digna de sentar à cadeira de uma Academia Brasileira de Letras, representando as africanidades. Né? Assim como nossa Conceição Evaristo, assim como a nossa Lívia Natália. Né? Vou fazer uma live com a Lívia Natália, você vai ver o quanto tem da sua poesia no exercício de Lívia Natália, no que dizem respeito à cumplicidade do corpo. Né? Uau. Principalmente do corpo Vou assistir, religioso. sim. Sim, vocês são mulheres que precisam se unir cada vez mais. Os galhos, eles têm que se agarrar. Né? São árvores que estão plantadas em terrenos diferentes, mas esses galhos têm que se agarrar. Né? Porque é a poesia que une vocês, é o imã que intersecta vocês, é essa poesia. Então, é a poesia das mulheres que primam pela africanidade. Então, a africana eu vou usar esse poema como um fundamento teórico. Né? Quando você diz-me que queria sentir africana, dizes e pensas que eu não sou, só porque não uso capulana, não falo xangana, não uso missir nem miçangas. Deixe-me rir. O riso é o deboche, não é? Para aqueles que querem dominar a identidade territorial da qual eles não pertencem. Né? Então você vai reproduzir todo esse é um feminismo, porque é uma transgressão. O texto está no feminino porque é africana. Você está chamando aí, você não está chamando Moçambique, você está chamando o continente. É uma invocação à grande mãe África. Né? Essa mãe que está adormecida, não, adormecida, né, no solo. Né? Vocês estão deitados sobre o solo uterino da grande mãe África, sobrevivendo, se nutrindo da existência desse solo. Então, quando você dá o título a esse poema de Africana, você está chamando a atenção a isso. Essa é a grande mulher, né, que me fez mulher, que faz os homens existirem. Né? Minha avó tem uma frase muito sábia que muitas mulheres da idade dela diziam. Né? E o homem, né, a mulher faz o homem, mas o homem nunca faz uma mulher. Nunca. É Né? verdade. Porque a mulher tem a maior arma da mulher é o útero. A maior arma da mulher é o sangue vital da menstruação. A maior arma da mulher é o corpo, né? É o corpo que amamenta, é o corpo que passar por várias capulanas extensas, estado de pé, e que devia beijar os pés de suas mulheres todos os dias. Todos os dias. Principalmente das mulheres que fazem a arte, né, extrapolar os muros da própria nação. Eu disse isso sobre Paulina, disse sobre você, porque para mim vocês são mulheres empoderadas. Ser empoderada não é só saber o seu lugar de fala. Ser empoderada é saber qual é o seu território
e fazer desse território fazer do seu território um espaço que derruba fronteiras. Sua poesia derruba fronteiras, quebra fronteiras de raça, de classe e de gênero, né? E Africana é um poema que quebra fronteiras de raça, de classe e de gênero. Entendeu? Então, a partir do momento que você escreve um poema como esse, você dá pano para as mangas para a crítica, criar várias teorias sobre o que é se entender africano. Então, várias mulheres negras, não só mulheres negras, mulheres africanas, mulheres que sofrem com a diáspora, né? Porque a diáspora você não só sofre quando você sai do seu lugar. Você vive várias diásporas dentro do seu próprio corpo. Porque quantas vezes eu estive do seu lado e vi você se sentir uma estrangeira dentro de si mesma. Você precisar sair do seu corpo, né? Quantos déjà vus eu vi você ter aqui no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, na Paraíba. Né? Quantas vezes eu vi o seu olhar parado. Né? Eu tenho uma foto sua com o olhar bem parado. Né? Você conversando com o oceano, você vendo o Atlântico abraçar o Índico, né? E você ter a sensação de que não saiu do lugar. Né? Então, eu vi muito isso várias e várias vezes. Né? Às vezes eu estava calado, né? Às vezes o professor ele vive mais que o amigo, fica assim calado, observando. Né? Aí às vezes calado, o que é que passa? Né? A sua catarse. Você tem vários momentos de catarse. Né? Catarse é essa consciência de interpretação. Você sabe interpretar o mundo onde você está, você adere a ele. É como na Índia. Né? Então, tem mais um poema aqui que eu vou ler que diz muito sobre você, que é o Palavras. Ele está na página 29, mas eu vou ler. Porque eu usei ele na minha tese de doutorado. Quando eu conheci você, eu estava terminando a tese sobre Paulina. Né? E se eu tenho que colocar a Sônia nessa tese, porque uma tese não acaba nunca, Sônia. Né? A tese é que nem a poesia. Você escreve e ela vai tomando uma proporção que você, às vezes, perde o controle. Né? Eu acho que você tem essa sensação com Walking Words. Você sabe que é uma roda, Sim. não é? Não é uma bola de neve, porque a bola de neve derrete. Né? Sim, Mas é um furacão que vai circulando o mundo e devastando as inconsciências, né? Devastando o lugar comum, né? Devastando a hipocrisia, devastando os discursos bem comportados, porque o discurso bem comportado não existe. Né? Então, eu vou terminar esse bloco dizendo esse poema que eu gosto demais. Você nunca viu ler esse poema, ele está lá na minha tese. As palavras que te dou, o nome do poema é Palavras. Sempre que Sônia fala de palavras, ela dá a ideia de colocá-las no plural. Porque uma palavra não dá conta de tantas palavras que precisam andar, né, nesse processo poético. Né? Você pode falar, se você estiver discordando do que eu estou dizendo, você pode discordar. Mas isso são as minhas leituras sobre sua obra. Não, eu Né? estou a ouvir. Sim, eu vim São as para coisas ouvir que estão as suas leituras. Não vou falar. são as coisas que estão guardadas aqui que você viu, né? Quando você pegou os livros, seus livros estão todos Sim. riscados, aí você foi lá ver o que estava riscado. Mas sempre, estão mais ainda, viu? Estão mais ainda. Tá vendo? Estão todos marcados, né? Riscados. Você já não arranja nenhum exemplar desses. Esses já não existem. Esses aqui são sagrados, ninguém toca. Né? Tem coisas aqui que ninguém vê. Né? Tem coisas aqui que, quando eu deixar de ser um corpo físico, que quem achar vai estar com o tesouro na mão. Porque as pessoas pensam que tesouro é o bem material, né? Mas não é. Tesouro é aquilo que faz você crescer como pessoa. Né? E a sua literatura me faz crescer como pessoa. Né? A literatura moçambicana, a literatura africana me faz crescer como pessoa, porque o povo africano teve que abrir mão de muita coisa para hoje existir. Né? O povo africano teve que matar a fome de muita gente. O povo africano teve que criar muitas nações. Imagine como o colonizador foi cruel, porque ele fez o africano, ele castigou o africano pela sua ambição e não deixou o africano construir a sua nação. Né? E hoje vocês vivem fazendo esse exercício
por meio da literatura, por meio das artes, por meio da economia, por meio da política, não é? Tentando, né, juntar os cacos e várias colonizações, várias invasões, não é? Várias invasões fizeram, como agora a gente vê, né, nossos irmãos sofrendo no Cabo Delgado, sendo decapitados, sendo invadidos, sendo roubados, né? Porque a maldade humana, acho que é o pior castigo, né? É o pior castigo que as divindades podem deixar na Terra. Né? O humano, ele tem que sentir o quanto ele é cruel quando ele é cruel consigo mesmo. Né? E você traz isso na sua literatura. Está, né? Lá em Africana. Quando você ri, deixa-me rir. Né? Porque o riso, nesse poema, também é um deboche àqueles que querem abusar da sua inteligência. Né? Então, eu termino esse bloco agora com esse poema. E a gente volta para o segundo bloco, que a gente vai analisar No Colo da Lua e Roda das Encarnações. Tá bom? Tá bom, tá As bom. palavras que... Palavras. As palavras que te dou são o que sou, são o que sinto e como sinto. Essas são as minhas palavras. Eu, em letra maiúscula. Né? Então, essa citação eu usei na minha tese, na epígrafe, quando eu fui analisar a condição feminina na obra de Paulina. Né? Eu fiz, veja como o texto dela dialoga com o texto da Paulina. Porque ambas estão falando do mesmo lugar, que é o lugar da mulher. Abrindo mão de feminismo, de transgressões, mas estão falando do lugar da mulher. Né? Então, com isso a gente fecha nosso